A pessoa mais barulhenta da sala quase nunca é a mais poderosa. Pensa nisso por um segundo. A gente vive num mundo que recompensa quem fala mais, os que sempre têm algo a dizer, os que preenchem todo o silêncio, os que precisam garantir que todo mundo saiba o que estão pensando. E de alguma forma a gente começou a acreditar que ser barulhento é ser inteligente, que falar muito significa saber muito. Mas os estoicos descobriram algo há milhares de anos que a maioria das pessoas ainda não percebeu, e isso pode mudar completamente a forma como você se move pelo mundo. Tem uma frase de Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos que já existiu. Ele disse: "Temos 2 ouvidos e uma boca para que possamos ouvir o dobro do que falamos." Simples, quase simples demais, mas o que é louco é que quase ninguém realmente vive assim. E as pessoas que vivem, geralmente são as que todo mundo subestima, as quietas, as que ficam de lado observando, as que não precisam provar nada falando em voz alta. Hoje, a gente vai falar sobre o que os estoicos realmente acreditavam sobre silêncio, observação e o tipo de poder que a maioria das pessoas passa direto sem nunca perceber. A gente vai entrar fundo nisso, na filosofia, nos exemplos reais, nos hábitos práticos, porque esse é um dos temas mais mal entendidos da história inteira do pensamento humano. Então fica até o final, porque tem uma virada no meio disso tudo que a maioria das pessoas não espera. Aqui está o que ninguém fala. A gente é viciado em barulho. Não só o barulho ao redor, o barulho que sai da gente. As pessoas se sentem desconfortáveis com o silêncio. De verdade, alguém para de falar no meio de uma conversa e você sente aquela pressão estranha de preencher o espaço. Você está no jantar e o celular aparece no segundo em que não tem nada a dizer. Você está numa reunião e sente que, se não falar, as pessoas vão achar que você não tem nada a oferecer. Por quê? Porque a gente sente que precisa estar sempre falando. Parte disso é ego, parte é insegurança, e uma grande parte é que a gente foi ensinado, pela escola, pelas redes sociais, por todo mundo ao redor, que a pessoa que fala mais é a pessoa que mais importa. Mas pensa nas pessoas da sua vida que você mais respeita. De verdade, para e pensa. São as que nunca param de falar? Ou são as que falam pouco, mas quando falam você para e escuta de verdade? Tem um motivo para você parar e escutar. Tem um motivo para as palavras delas pesarem diferente. E não é sorte, não é personalidade, é uma escolha que fizeram, uma disciplina, uma prática estoica que a maioria das pessoas nunca nem considera. E tem outro problema que vai além disso. A gente não só fala demais, a gente também não sabe mais observar. A gente olha para as pessoas, mas não enxerga. Ouve as palavras, mas não escuta o que está por baixo delas. Está tão ocupado pensando no que vai dizer a seguir que perde tudo o que está acontecendo bem na sua frente. Isso tem um custo enorme na sua vida profissional, nos seus relacionamentos, na forma como você toma decisões, e é exatamente isso que os estoicos identificaram há mais de 2000 anos, que a falta de atenção e o excesso de palavras andam juntos, e os dois destroem sua capacidade de enxergar o mundo com clareza. Exploração, desenvolvimento. Parte 1. O que o silêncio faz com a sua cabeça? Quando você para de falar tanto e começa a ouvir mais, algo muda na sua mente. Você começa a perceber coisas que estava perdendo antes, como a voz de alguém muda quando está mentindo, a tensão num ambiente quando 2 pessoas não estão se dando bem, os pequenos detalhes que te dizem muito mais sobre uma situação do que qualquer palavra poderia. Tem um experimento mental simples que você pode fazer agora. Pensa na última reunião em que você esteve, no trabalho, na família, com amigos, não importa. Agora tenta lembrar, o que as pessoas estavam comunicando que nunca disseram em voz alta? A pessoa que ficou quieta num canto, o que ela estava sentindo? A pessoa que falou mais do que todo mundo, o que ela estava tentando provar? A maioria das pessoas não consegue responder isso, porque estava ocupada demais participando para observar. Marco Aurélio, imperador romano, um dos homens mais poderosos da sua época, mantinha um diário privado onde falava exatamente sobre isso. Ele não estava escrevendo para mais ninguém. Era a forma dele de processar o mundo em silêncio, internamente, sem transmitir cada pensamento que tinha. Ele escrevia sobre observar as pessoas, não de forma estranha, de uma forma curiosa e paciente. Ele observava como as pessoas agiam sob pressão, o que as motivava,
onde estavam suas fraquezas, o que realmente importava para elas. E fazia tudo isso principalmente em silêncio. Enquanto as outras pessoas estavam ocupadas falando, ele estava ocupado entendendo. E esse entendimento era o que dava a ele uma vantagem. Não o título, não o exército, a capacidade de enxergar com clareza, porque ele não estava ocupado demais fazendo barulho. Agora pensa, se o homem mais poderoso do mundo na sua época escolhia observar mais do que falar, o que isso te diz sobre a relação entre silêncio e poder? Parte 2. O conceito estoico da cidadela interior. Os estoicos falavam sobre algo chamado cidadela interior. É a ideia de que dentro de cada pessoa existe uma espécie de fortaleza, um lugar onde seus pensamentos vivem, onde suas reações são decididas, onde o seu eu real existe. Essa fortaleza é o único lugar que ninguém pode invadir sem a sua permissão. Ninguém pode entrar lá e mudar o que você pensa, o que você decide, quem você escolhe ser. Isso é seu, completamente seu. Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas deixa essa fortaleza completamente aberta. Toda emoção, toda reação, todo pensamento simplesmente escapa. Alguém fecha o carro na sua frente e você está buzinando e xingando. Alguém fala algo no trabalho e você está desabafando com 3 pessoas diferentes até o almoço. Um comentário numa rede social estraga o seu dia inteiro. Estão constantemente vazando energia e nem percebem. Mas a pessoa que fala pouco, que observa tudo, construiu paredes ao redor dessa fortaleza. Ela não está se escondendo, está protegendo sua energia. Escolhe o que sai e o que fica dentro. Decide quando reagir e quando simplesmente notar algo e seguir em frente. Isso não é fraqueza. É uma das coisas mais difíceis que um ser humano pode fazer. E aqui está o que as pessoas não percebem. Quando você para de vazar energia através de palavras desnecessárias, você tem mais dela, mais clareza mental, mais controle emocional, mais paciência. Você toma decisões melhores porque não está agindo por impulso. Pense assim, cada vez que você fala por impulso, quando reage antes de pensar, quando diz algo só para preencher o silêncio, quando entra numa discussão desnecessária, você está abrindo uma brecha na sua cidadela. Está dando a outra pessoa acesso a um pedaço seu que você não deveria estar entregando de graça. Os estoicos chamavam isso de disciplina do discurso e tratavam com a mesma seriedade que a disciplina física. Você não treina o corpo e ignora a boca. Você treina os dois. Parte 3. Por que pessoas quietas são subestimadas e por que isso é uma vantagem? Vamos ser diretos por um segundo. Se você é uma pessoa naturalmente quieta, provavelmente já te disseram em algum momento que você precisa falar mais, ou que você é reservado demais, ou que as pessoas não sabem o que você está pensando. E tem uma parte de você que pode ter acreditado que isso era um defeito. Não é. Os estoicos diriam que isso é, na verdade, uma vantagem estratégica enorme. Quando as pessoas te subestimam, elas baixam a guarda ao seu redor. Dizem coisas que não diriam a alguém que vem como ameaça. Revelam coisas sobre si mesmas, sobre situações que nunca compartilhariam conscientemente com alguém que pareça atento e perspicaz. Mas você está observando, você está ouvindo, você está construindo uma visão da realidade que a maioria das pessoas ao seu redor nem sabe que existe. Sêneca escreveu sobre isso. Ele falava sobre ser seletivo com suas palavras, porque palavras são uma das poucas coisas que você não pode desfazer. Uma vez que você diz algo, está lá fora, e a maioria das pessoas não pensa no que está entregando toda vez que fala demais. Quando você fala muito, revela seus medos, revela suas inseguranças, revela o que quer, o que te incomoda, o que você não sabe. Você entrega a outras pessoas um mapa das suas vulnerabilidades sem perceber. Quando você fala menos, mantém esse mapa em segredo, e pode olhar o de todo mundo. Tem um princípio que os negociadores profissionais conhecem bem e que vem diretamente dessa ideia estoica. Em qualquer negociação, a pessoa que fala mais está em desvantagem, porque cada palavra que você diz revela o que você precisa, o que você teme, onde está o seu limite. A pessoa que ouve mais sai com mais informação e cede menos. Isso funciona em reuniões de negócio, funciona em relacionamentos, funciona em conflitos, funciona em qualquer situação onde 2 ou mais pessoas têm interesses diferentes.
Falar menos não é só uma questão de filosofia, é uma questão de inteligência prática. Parte 4. O que acontece com quem nunca aprende isso? Agora vamos falar do outro lado, porque é importante entender o que acontece com as pessoas que nunca desenvolvem essa habilidade. A pessoa que fala sem filtro vai, aos poucos, perdendo a credibilidade. Não de uma vez, devagarzinho. As pessoas ao redor começam a ignorar o que ela diz porque já sabem que vai ter muito volume e pouco conteúdo. Começam a excluí-la das conversas importantes, começam a não confiar segredos a ela porque sabem que não vai guardar. E o pior, ela geralmente não percebe que isso está acontecendo porque está ocupada demais falando. Tem também o problema emocional. A pessoa que não sabe ficar em silêncio é a mesma que reage a tudo, que deixa qualquer comentário estragar o dia, que entra em discussão com estranhos na internet, que leva para casa o peso de cada interação difícil que teve, porque nunca aprendeu a deixar as coisas passarem sem absorvê-las. Os estoicos tinham um nome para isso: ser escravo das circunstâncias externas. Você não está no controle. O mundo ao redor está no controle de você. Qualquer vento muda sua direção. Qualquer palavra de outra pessoa derruba sua estrutura interna. E a pessoa quieta que observa? Ela viu tudo isso acontecer com outras pessoas, aprendeu com o erro dos outros sem precisar cometê-lo, porque estava prestando atenção enquanto todo mundo estava ocupado falando. Parte 5. A diferença entre silêncio e passividade. Preciso deixar uma coisa clara, porque tem uma versão de falar menos que é simplesmente se esconder. Existem pessoas que são quietas não porque estão observando e pensando, mas porque estão com medo. Medo de julgamento, medo de errar, medo de ser visto. Esse tipo de silêncio não é força, é fuga. A diferença é sutil, mas importa muito. O silêncio do medo vem com ansiedade, com aquela voz na cabeça dizendo que você deveria ter falado, que perdeu sua chance, que as pessoas vão te julgar por não ter dito nada. É um silêncio que te consome por dentro. O silêncio estoico é completamente diferente. Ele vem com paz, com a sensação de que você está onde precisa estar, fazendo exatamente o que precisa fazer naquele momento, que é observar, entender, processar. Não tem culpa, não tem ansiedade, tem escolha. O estoico que fala pouco faz isso a partir de um lugar de confiança, não de medo. Ele não é quieto porque não tem nada a dizer. É quieto porque pensou sobre o que vale a pena dizer, e a maioria do que vem à mente não passa no teste. Epicteto falou diretamente sobre isso. Disse que se você tiver que escolher entre dizer algo que soa impressionante e não dizer nada, não diga nada, porque a maioria das pessoas está tentando impressionar, não se comunicar, e esses são objetivos muito diferentes. Quando você fala, depois de ouvir, de observar, de pensar, suas palavras têm peso. As pessoas sentem a diferença mesmo sem conseguir explicar. Você não está preenchendo espaço, está adicionando algo real. Isso é um tipo de presença completamente diferente da pessoa que fala sem parar e é ignorada depois dos primeiros 5 minutos. Parte 6. O que a história nos prova sobre isso? Não é só teoria. A história está cheia de exemplos de pessoas que entenderam esse princípio e usaram para mudar o rumo das coisas. Abraham Lincoln era conhecido por ficar quieto em reuniões por longos períodos. Ele ouvia todo mundo falar, absorvia as perspectivas e só falava quando tinha algo definitivo a dizer. As pessoas que trabalhavam com ele relatavam que quando ele finalmente abria a boca, todo mundo parava imediatamente, porque sabiam que ia valer a pena ouvir. Gandhi passou um dia por semana em silêncio total, chamava de dia de silêncio. Não falava com ninguém, não recebia ninguém, usava esse tempo para pensar, observar, processar. E isso num período em que estava liderando um dos movimentos mais complexos da história moderna. No Japão tem um conceito chamado ma, que é basicamente o valor do espaço vazio. O silêncio entre as notas numa música, a pausa entre as palavras numa conversa.
Os japoneses entendem que esse espaço não é ausência de coisa, é uma coisa em si mesma. Tem peso, tem significado, tem poder. Os estoicos gregos e romanos chegaram à mesma conclusão de um ângulo diferente. O silêncio não é o oposto da comunicação, é uma forma de comunicação, às vezes a mais poderosa de todas. Tudo bem, então como você realmente faz isso? Porque é fácil falar sobre ser mais observador e falar menos. É muito mais difícil viver assim, especialmente se você é alguém que processa as coisas em voz alta ou que fica nervoso em situações sociais. Aqui estão algumas coisas que os estoicos faziam e que você pode começar a fazer hoje. Primeiro, pause antes de responder. Não de forma dramática, só uma pausa, 1 ou 2 segundos. Esse único hábito vai mudar a qualidade de tudo o que você diz. Em vez de reagir, você está respondendo. É uma mudança pequena que faz uma diferença enorme. Com o tempo, você vai perceber que muita coisa que você ia dizer por impulso é melhor não dizer. Segundo, faça mais perguntas do que respostas. Essa é a habilidade social mais subestimada que existe. As pessoas adoram falar sobre si mesmas. Quando você faz uma boa pergunta e realmente ouve, não apenas espera a sua vez de falar, as pessoas saem daquela conversa achando que você é uma das pessoas mais interessantes que já conheceram. E você mal disse nada. Tente isso na próxima conversa que você tiver. Faça uma boa pergunta, feche a boca e só escuta. Terceiro, preste atenção no que você não diz. Comece a notar os pensamentos que surgem nas conversas e que você escolhe não expressar. Nem tudo precisa ser dito. Comece a tratar suas palavras como se custassem algo. Porque custam. Cada vez que você retém uma reação impulsiva, está fortalecendo sua cidadela interior. Quarto, sente com o desconforto do silêncio. Quando há silêncio numa conversa e você sente aquela pressão para preenchê-lo, não preencha. Respira. Deixe o silêncio trabalhar. Você vai se surpreender com a frequência com que a outra pessoa o preenche de uma forma que te revela algo importante. O silêncio é uma ferramenta. Aprende a usá-lo. Quinto, termine suas frases mais cedo. A maioria das pessoas adiciona demais. Explica, justifica, qualifica em excesso. Diz uma coisa, depois explica por que disse, depois justifica a explicação, depois adiciona uma ressalva. Diz o que quer dizer. Para. Deixa pousar. A mensagem chega muito mais forte assim. Sexto, observe antes de julgar. Quando você entra num ambiente novo, uma reunião, uma festa, um lugar que você nunca foi, dá a si mesmo os primeiros 5 minutos só para observar. Não fala, não tira o celular, só olha. Vê como as pessoas interagem, quem lidera, quem segue, onde está a atenção, onde está a energia. Você vai chegar nesse ambiente com uma compreensão que a maioria das pessoas nunca vai ter. Sétimo, escreve antes de falar. Isso vem diretamente de Marco Aurélio. Antes de ter uma conversa difícil ou de tomar uma decisão importante, escreve. Não para mostrar para ninguém, para você mesmo. O ato de escrever força você a organizar o pensamento de uma forma que falar em voz alta nunca consegue. Você descobre o que realmente acha sobre algo quando para de falar sobre ele e começa a escrever. Aqui está o momento em que quero que você realmente pare e pense. A gente passa a vida inteira achando que precisa ser visto, ouvido, notado, que se não gritar um pouco mais alto, vai desaparecer, que se não se impor nas conversas, vai ser deixado para trás. E o estoicismo chega e diz, você tem tudo ao contrário. O poder real nunca foi sobre volume, nunca foi sobre quem fala mais alto ou aparece com mais frequência, foi sempre sobre quem enxerga com mais clareza, quem entende o que está realmente acontecendo enquanto todo mundo está ocupado fazendo barulho. Tem um princípio que Zenão de Sítio, o fundador do estoicismo, viveu de forma tão radical que as pessoas comentavam sobre isso. Ele era conhecido por ouvir longos debates filosóficos sem dizer uma palavra, e quando finalmente falava, a conversa inteira mudava de direção. Não porque ele era o mais inteligente da sala, mas porque era o único que tinha ouvido tudo antes de falar. Esse é o paradoxo do silêncio. Quanto menos você fala, mais peso tem suas palavras. Quanto mais você observa, mais você enxerga. Quanto mais você retém, mais você tem para oferecer quando finalmente decide dar. E existe uma consequência disso que vai além do poder social, além da estratégia, além de qualquer vantagem prática. Quando você aprende a ficar em silêncio, de verdade, não de medo, mas de escolha,
você começa a se conhecer de verdade, porque a maioria das pessoas nunca fica quieta o suficiente para descobrir o que realmente pensa. Estão sempre em movimento, sempre falando, sempre consumindo alguma coisa. E o autoconhecimento, que os estoicos colocavam como a base de tudo, só acontece no silêncio. Marco Aurélio não escreveu as meditações para publicar, escreveu para entender a si mesmo, para descobrir onde estava falhando, onde estava crescendo, o que precisava mudar. E esse processo de autoconhecimento silencioso foi o que permitiu a ele governar um império por décadas, sem perder o equilíbrio. A maior batalha que você vai travar na vida não é contra nenhuma pessoa ou situação externa, é contra o ruído interno, contra a necessidade de se validar através da fala, contra o impulso de reagir antes de pensar, contra o medo do silêncio que te faz preencher cada espaço vazio com palavras que não deveriam estar lá. Vencer essa batalha não é fácil, mas é o que separa as pessoas que apenas vivem das pessoas que realmente se entendem. Então vamos juntar tudo isso. Os estoicos não eram apenas filósofos sentados em salas elegantes debatendo ideias. Eram pessoas, soldados, escravos, imperadores, vivendo num mundo imprevisível, tentando descobrir como manter a cabeça clara e as ações certas. E uma das coisas às quais continuavam voltando, vez após vez, era essa: fale menos, observe mais. Guarde seu mundo interior como se fosse a coisa mais valiosa que você possui. Porque é. Quando você para de precisar preencher todo o silêncio, começa a ouvir coisas que nunca ouviu antes. Quando você para de transmitir cada pensamento, começa a ter pensamentos melhores. Quando você para de se apresentar para os outros, começa a construir algo real dentro de você mesmo. A pessoa mais barulhenta da sala não é a mais poderosa. A mais poderosa é a que estava observando, em silêncio, com paciência, o tempo todo. Não existe atalho para isso. Não tem técnica milagrosa. É uma prática diária, um músculo que você treina toda vez que escolhe ouvir em vez de falar, toda vez que deixa um silêncio existir, sem precisar matá-lo, toda vez que retém uma reação e escolhe responder com intenção. Com o tempo, as pessoas ao seu redor vão notar. Não vão necessariamente conseguir explicar o que mudou, mas vão sentir que tem algo diferente em você. Um peso diferente, uma presença diferente. E é porque você parou de desperdiçar o que tem. Você não precisa anunciar seu crescimento, não precisa provar sua inteligência, não precisa preencher o silêncio. Só observa, só ouve, só pensa. E quando você finalmente falar, que valha. Se isso fez sentido para você, se inscreve, tem muito mais por vir.